Boa noite, irmãos. Graça e paz em Cristo Jesus. Estamos mais uma vez cultuando ao nosso Deus. Espero que você esteja aí seguindo o nosso roteiro, já tenha orado, louvado ao Senhor, também lido porções da sua palavra. E nesse momento eu quero meditar com os irmãos a respeito da palavra de Deus num salmo, o salmo de Asaf, o salmo de número 73. Eu vou ler apenas um versículo, mas vou meditar no salmo todo de Asaf, que é uma lição muito importante para as nossas vidas nos tempos de hoje. O versículo 2 desse salmo vai dizer: quanto a mim, porém, quase me resvalaram os pés, pouco faltou para que se desviassem os meus passos. Vamos orar, pedindo ao Senhor que realmente esteja nos direcionando nessa meditação, nessa noite. Curva a sua cabeça, vamos buscar a presença de Deus. Pai bendito, nós estamos agora, Senhor, em culto diante da Tua palavra, Deus. Esclarece as nossas mentes, dá-nos o Teu Espírito Santo, Pai, para que nós possamos entender o Teu recado, Deus. Abre as nossas mentes, limpa, purifica os nossos corações, ó Pai, e faz-nos atentos à Tua palavra. Esse é o pedido que fazemos em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor Deus. Amados, o autor desse salmo foi Asaf. Asaf era um levita, que era encarregado dos músicos, ele era chefe, dos músicos no templo. E ele viveu no tempo dos reinados de Davi e também de Salomão. E ele foi, então, o músico que esteve presente ali na inauguração do templo de Salomão. E todos os seus descendentes, era a família, todos os seus descendentes também foram músicos, levitas, estavam ali encarregados desse serviço de adoração ao Senhor. Então esse é o personagem que escreve este salmo, essa poesia. E essa poesia, além de ser um trabalho de louvor, de adoração, também traz uma experiência vivida por Asaf. Então, a partir do verso 2 aí, ele começa a relatar essa experiência que ele teve com Deus, e ele viveu um tempo aí de incredulidade. E ele começou a olhar, então, para as pessoas, ele começou a olhar para as circunstâncias, para aquelas pessoas que o rodeavam ali. E ele chega a confessar que teve inveja da vida dessas pessoas. Ele olha para as pessoas que não tinham Deus na sua vida e começa a invejar essas pessoas. E a partir daí, então, ele começa a relatar o que essas pessoas viviam, como é que era a vida dessas pessoas. E por que é que ele começa, então, a invejar essas pessoas? Então, do verso 4 ao verso 12, eu vou ler para os irmãos, vai relatar aquilo que ele estava vendo na vida dessas pessoas. E ele diz o seguinte: para eles não há preocupação, o seu corpo é sadio e nédio. Não partilham das canseiras dos mortais, nem são afligidos como os outros homens. Daí a soberba que os cinge como um colar, e a violência que os envolve como um manto. Os olhos saltam-lhes da gordura, do coração brotam-lhes fantasia, motejam e falam maliciosamente, da opressão falam com altivez. Contra os céus desabam a boca, e a sua língua percorre a terra. Por isso o seu povo se volta para eles, e os tem por fonte de que bebe a largos sorvos. E diz: como sabe Deus? Acaso há conhecimento no Altíssimo? Eis que são estes os ímpios, e sempre tranquilos aumentam suas riquezas. Então é interessante que ele começa a olhar para toda essa situação e dizer: puxa vida, eles são maus, não conhecem a Deus e vivem muito melhor do que eu, E ele chega a concluir, o versos 13 e 14, ele chega à seguinte conclusão: com efeito, inutilmente conservei puro o coração e lavei as mãos na inocência,
pois de contínuo sou afligido e cada manhã castigado. Então também ele se coloca aí numa situação de dó próprio, né? De amor próprio pela vida dele. Diz que ele conservou inutilmente o seu coração puro, né? E lavou as suas mãos na inocência, quer dizer, permaneceu na inocência, né? Sem as malícias daquelas pessoas que não conhecem a Deus, né? E por isso ele era afligido toda manhã, né? E toda manhã ele era castigado, né? Então, amados, essa é uma situação, eu gosto muito desses relatos, porque a Bíblia fala não só de momentos vitoriosos, né, mas fala também das mazelas, fala também dos erros, né, dos personagens, fala da vida que também muitas vezes gera dúvida na cabeça daqueles que são do Senhor. E esse é um caso. Um servo do Senhor, alguém que estava no templo, alguém que tinha a responsabilidade de conduzir o povo ao louvor, né, começa com essas dúvidas, né, e ele confessa que invejou, inclusive, essas pessoas que não viviam na presença do Senhor, né? E esse sentimento, amados, embora apareça aqui, né, que esteja só aí na palavra, na vida de Asaf, né, mas isso acontece na vida de muitos crentes. Muitos começam também a ter dúvidas, e esse sentimento que passou-se pela vida de Asaf também começa a aparecer na vida de muitos irmãos, principalmente quando as coisas começam a se tornar difíceis, principalmente nos momentos difíceis da vida. Então, quando as coisas começam a ficar difíceis, né, então começa a surgir esse tipo de questionamento a respeito da nossa vida, se realmente vale a pena viver com Deus, né? As dúvidas aparecem, né? Muitas vezes também sobressaem dilemas e traumas do passado, né? Então, na vida difícil, essas coisas começam a ser levantadas e as pessoas começam a olhar não só para as pessoas que vivem sem Deus, mas também para o seu passado de aflição, de sofrimento, começam a recordar essas coisas, né? Esquecem das vitórias, né, nesses momentos difíceis, né? E falam: olha, eu sou infeliz, eu vivo, né, de uma maneira que realmente não sou abençoado, né, e só na minha vida é só sofrimento. Então, essas coisas do passado também vêm para trazer mais força ainda a esse sentimento, né, de querer viver uma vida sem Deus. O melhor, então, amados, o melhor que nós temos a fazer é levar essas coisas a Deus, é continuar confiando no Deus que nós temos, né? E algumas afirmações são importantes nessas horas, né? Em primeiro lugar, amados, Deus não vai te punir porque você tem dúvidas. Então, essa questão de ter dúvida, muitas vezes as pessoas têm medo de ter dúvidas, né? Isso não vai ser punido por Deus. A questão apenas de ter dúvidas, né, não vai ser punido por Deus. Todos nós temos dúvidas, né? Então Deus não vai punir porque você tem dúvidas, né? O problema é saber aonde essas dúvidas vão te levar. Aí sim. Né? Então, duvidar, amados, ter algumas questões que você não resolveu ainda, né? E com relação à vida com Deus, né? Tudo bem, ter dúvida, né, faz parte da natureza humana, mas aonde é que essas dúvidas vão te levar? E esse é o ponto. Tá? Alguns simplesmente veem nas dúvidas um motivo a mais para se afastarem de Deus. Então já não tinham o coração muito seguro, né? Então agora chegam aos momentos de dificuldades, as dúvidas começam a surgir, começam a se analisar os problemas passados, né? E isso vai somatizando, né? E a pessoa então vê, então realmente Deus não existe, Deus não está presente, não vale a pena viver com Deus. Então isso vai, a dúvida que surgir, né, no momento de aflição, vai te levar mais longe de Deus. Já outros, né, tendo dúvidas, mas são sinceros, né,
na questão de quererem dissipar essas dúvidas e buscam cada vez mais conhecimento na palavra de Deus. Então, quando há dúvida no coração sincero daquele que realmente busca Deus, ele vai buscar na palavra de Deus mais aprofundamento, ele vai buscar realmente conhecer mais a vontade de Deus. Se há dúvidas, a palavra de Deus pode responder. E ela tem todo o poder e ela responde mesmo. Todas as mazelas humanas, todos os problemas humanos e toda a dúvida que você tiver, tenha certeza que na palavra de Deus você vai encontrar respostas, porque Deus deixou revelado para nós aquilo que vai dissipar as dúvidas do nosso coração. Então, as duas posições. Quando a dúvida chega, quando esses questionamentos surgem, vão achar que é mais um argumento para se afastarem de Deus. Outros já vão pegar essas dúvidas e vão buscar mais a palavra de Deus para buscar realmente entender as situações que estão vivendo e confiar mais no seu Deus. Asaf inicia o salmo falando da vontade do Senhor. É interessante isso, amados, porque o verso 2 vai dizer já da sua dúvida, e vai dizer que quase ele caiu. Mas o verso 1, ele já começa a relatar alguma coisa de confiança a Deus. Então o verso 1 vai dizer o seguinte: com efeito, Deus é bom para com Israel, para com os de coração limpo. Então ele já põe uma afirmativa no início do salmo. Antes de relatar sua experiência de dúvida e quase queda, ele vai colocar que Deus é bom para com Israel e para com os limpos de coração. Então ele põe uma afirmação para realmente firmar o seu propósito de ensino. O salmo tem esse propósito, de ensinar através de uma experiência negativa do servo, aonde é que ele põe a sua confiança. E ele começa o verso 1 assim. Então, os limpos de coração são aqueles que são sinceros diante de Deus, e mesmo com dúvidas, continuam buscando a presença de Deus, continuam buscando conhecimento na palavra do Senhor. Esses vão encontrar sabedoria. Então, percebam a firmeza de Asaf no verso 1, a sua dúvida, a sua experiência de dúvida, mas depois no fim do salmo nós vamos ver que ele realmente encontra sabedoria, e a experiência dele traduz em mais firmeza ainda na sua confiança no Senhor. Nós vemos outra experiência no Novo Testamento agora, quando Tomé, quando ele deu voz à dúvida na sua mente, de relatar que ele não cria na ressurreição de Jesus, mas esse servo de Deus, ele permaneceu junto do povo de Deus, ele permaneceu junto com os apóstolos, e Jesus aí tem misericórdia dele, foi condescendente com ele, e Jesus dá então a razão para ele continuar crendo, e o coração daquele nosso irmão foi fortalecido com graça no Senhor. E ele pôde dizer no final da experiência também com propriedade, está lá em João 20, 26 a 29, ele chegou a dizer no final da experiência que teve com Jesus, quando tocou as feridas de Jesus, ele disse: Senhor meu e Deus meu. A convicção, então, amados, teve dúvida sim, mas permaneceu ali junto com os apóstolos, não jogou tudo para cima, permaneceu ali, e Deus deu, Cristo trouxe ali uma experiência que firmou ainda mais a sua fé em Cristo Jesus. Deus está interessado, meu irmão, nas suas dúvidas sinceras, não dúvidas que vêm para trazer para você alguma coisa que reforce a sua motivação de deixar o Senhor. Mas se as suas dúvidas são sinceras, Deus tem interesse nelas, E Deus está observando o coração daqueles que são sinceros, É isso que Asaf diz no verso 1. Mas então, amados, como é que daquela dúvida toda, daquela inveja que ele sentiu, daqueles homens maus, como é que isso muda? O cenário todo muda, no verso 17.
Veja aí, ele está dizendo, relatando da experiência que ele tem ali com aquelas pessoas. Diz que tem inveja porque eles são sadios, porque a prosperidade deles é visível, tal, né? E aí chega no verso 17, ele diz assim: até que entrei no santuário de Deus e atinei com o fim deles. Todo o cenário muda, amados, a partir do momento, mesmo com dúvida, ele vai para o templo, né? Então, amados, creia, Jesus não faz o milagre apenas de transformar água em vinho, mas ele também transforma os corações duvidosos, indecisos, né? Ele transforma em servos confiantes, né? E foi essa a experiência de Asaf. Às vezes as dúvidas acontecem porque não estamos vendo o todo, né? Nossa mente é muito limitada, nós vemos apenas parte da história. Nós somos, dentro da nossa limitação, nós chegamos a julgar que Deus é injusto até, né? Porque dá muitas coisas àqueles que são maus, àqueles que são perversos, né? E a nós que estamos na presença de Deus, né, temos menos do que Ele. Então nós começamos a achar Deus injusto. Foi justamente esse o sentimento do coração de Asaf, né? Uma ilustração, amados, para entendermos essa limitação do coração humano. Nós vemos só em parte, né? Pequenos, por isso nós precisamos da presença do Senhor. Por isso o cenário muda na vida de Asaf quando ele entra no templo do Senhor. Isso quer dizer, quando ele se aproxima do Senhor, a sua visão amplia. Então nós somos muito limitados, amados, né? Uma pequena ilustração só, né, para a gente entender. Eu não sei se você já passou por isso, né? Mas quando a gente chega num local, quando a gente vai assistir uma apresentação de uma orquestra sinfônica, né? E a pessoa chega ali, senta-se, né? No primeiro momento, o maestro reúne as pessoas, coloca elas nos lugares, e depois há um tempo ali, né, que eu creio que é a experiência de todo mundo que já foi a um concerto, né, de afinar os instrumentos. Então a pessoa começa a ouvir aqueles sons daqueles instrumentos, né, de afinação, né, e é uma coisa um tanto quanto não harmoniosa, né? E vamos pensar assim, amados, se essa pessoa que está sentada ali, né, ouve aqueles primeiros toques daqueles instrumentos musicais sendo afinados ali pelo maestro, né, e chega à conclusão que fala assim: esse negócio aqui está muito ruim, né? Eu não vou ficar mais aqui não, para ouvir esse negócio aí, sair da minha casa para ouvir esse negócio aí. E a pessoa se levanta e vai embora, né? Qual a experiência que ela vai levar disso, né? Nunca mais eu vou para um concerto, né? Mas aqueles que perseveram, aqueles que esperam esse momento passar, né, então vão apreciar o espetáculo, né? A harmonia dos instrumentos naquela sinfônica, né? Os sons que saem daquela apresentação, né? É coisa totalmente diferente do que o início, né? Todo sem harmonia ali dos instrumentos. É outra experiência. Então percebe, amados, aquilo que acontece com Asaf é justamente isso, né? No primeiro momento ele vê toda aquela situação, toda aquela desarrumação, olha para a sua vida e fala: não, eles são mais felizes do que eu. Olha, eu tenho inveja deles, né? Não me adiantou nada eu ser temente a Deus, eu viver uma vida de piedade, né? Eu lavar minhas mãos na inocência. Essas pessoas estão vivendo muito melhor do que eu, né? Ele viu o começo do concerto, mas quando ele entra na presença do Senhor, então a sua visão é ampliada, né? Então o verso 17, né, eu vou ler de novo para os irmãos. Ele diz assim: até que entrei no santuário de Deus e atinei com o fim deles. Aí uma visão geral da coisa, né?
Então ele vai começar a entender, né, pela sua perseverança, por ir buscar ao Senhor depois de ter dúvida, né, depois de que o seu coração foi atingido pela inveja daqueles que são maus, ele foi ao templo, perseverou, buscou ao Senhor. Essa é a mensagem, né? Por isso, amados, além do coração sincero, Deus deseja que cada um de nós seja perseverante. O que a palavra nos recomenda é justamente isso, a perseverança, é caminhar com o Senhor, para que a gente possa, né, olhar por cima dos montes depois, ter outra visão, uma visão mais ampla de tudo que está acontecendo. Enquanto nós estamos mergulhados, né, na nossa pequena visão de mundo, amados, né, com certeza as dúvidas vão aparecer. Muitas coisas que não entendemos é porque a nossa mente é limitada, amados, não somente no tempo e no espaço, mas também as circunstâncias que nos são apresentadas. Então nós olhamos para as circunstâncias, nos fechamos ali e não vemos mais nada além disso. Aquilo ali nós pensamos que nunca mais vai acabar essa situação difícil pela qual estou vivendo. Mas Deus tem planos, Deus tem propósito, Deus tem vitória para cada um daqueles que são seus. O melhor nos momentos de incerteza e de dúvida é nos humilharmos aos pés do Senhor e buscar a sua direção para a nossa vida. Nos humilharmos e perseverarmos, porque o Senhor tem vitória, né? Alguns textos falam muito, né, para nós, continuando ainda no Salmo. O Salmo de número 38, versículo 8, diz assim: Deus fala ao coração do salmista e ele diz o seguinte: instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deves seguir, e sob as minhas vistas te darei conselho. Quando você não souber exatamente o caminho, volte-se para Deus e Ele o instruirá. Percebe que Asaf vai para o templo ainda com as dúvidas, ainda com a inveja no coração. E quando ele chega lá, as coisas todas mudam, né? Então, quando você não souber o que fazer, busca o Senhor. No momento em que as circunstâncias da vida foram confusas, não duvide do amor de Deus. Não duvide do amor de Deus. Paulo vai escrever aos Romanos, capítulo 8, verso 32, ele diz assim: aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Amados, Deus sacrificou aquilo que ele tinha de mais importante, mais sublime na sua vida, que era o seu próprio filho, por amor a nós. Então não duvide do amor de Deus pela sua vida. Se os vales forem sombrios e a caminhada árida e árdua, amados, continue confiando no seu Salvador, continue confiando no seu Redentor. O salmo muito conhecido por nós, né? O Salmo 23, versículo 4, ele vai dizer assim: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. Essa é a confiança que Deus deseja das nossas vidas. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. Cada vez, amados, que as esperanças cessarem, ore, medite na palavra e não duvide. Salmo 28, 7 diz o seguinte: o Senhor é a minha força e o meu escudo, nele o meu coração confia, nele fui socorrido, por isso o meu coração exulta e com o meu cântico o louvarei. Deus tem vitórias, amados. Deus tem louvor para pôr na nossa boca, amados. Deus tem um novo cântico para que nós entoemos. Não duvide disso. Tudo aquilo que o Senhor faz na sua vida, né, vai trazer para você novas experiências de confiança e de vitória em Cristo Jesus. Sempre que não entender a história, pare. Olhe para cima, não para baixo, né? Firme-se nas promessas do Deus Todo-Poderoso e verá que Ele conduzirá a história para um fim proveitoso. Assim, Asaf termina o Salmo dizendo, o último versículo 28 desse Salmo diz assim, né, depois de toda essa experiência, ele diz: quanto a mim, bom é estar junto a Deus. No Senhor Deus ponho o meu refúgio, para proclamar
todos os seus feitos. A experiência de Asaf, amados, no final é de confiança total no Senhor. Termino, amados, aqui também com as palavras de Jesus para Jairo. Quando esse estava com Jesus pedindo pela vida da sua filha, e algumas pessoas chegaram e disseram para ele: olha, a sua filha morreu, não incomode mais o mestre. Jesus, olhando para aquela situação de desesperança, de um homem que veio buscar Jesus porque confiava no seu poder, e aquelas pessoas tiram a esperança dizendo: olha, sua filha já morreu, não perturbe mais o mestre. Jesus vira-se para ele e diz assim: não temas, Jairo, crê somente. Essas são as palavras de Jesus para mim e para você, amados, nos momentos difíceis, nos momentos de dúvidas, nos momentos de incerteza, nos momentos difíceis pelos quais nós estamos passando. Não temas, crê somente. Que Deus abençoe a sua vida, amados, com a palavra do Senhor, que te encha de esperança e de ânimo, que te faça perseverante, que quando as coisas estiverem caóticas, difíceis e duvidosas, que você realmente busque a presença do Senhor, busque a palavra do Senhor, busque o Senhor em oração. Ele tem propósito na nossa vida e tem vitória para nos dar. Que Deus te abençoe, conforte, console o seu coração e te anime a continuar vivendo, batalhando pela fé em Cristo Jesus. Amém, amados? Nós temos aí um hino. Depois eu vou orar com você, Petra bênção, mas tem um hino aí que vai falar sobre o servo do Senhor, né? Quão feliz é o servo do Senhor, né? Que não dá ouvidos àquelas coisas do mundo, mas confia no seu Senhor. Então, depois da oração, depois da impetração da bênção, cante, louve o Senhor, preste atenção na letra desse cântico também, para que a sua vida também seja renovada com essa mensagem. Curva sua cabeça, vamos orar, vamos agradecer a Deus por esse momento e receber a bênção. Senhor nosso Deus, obrigado, Pai, por esse momento de meditarmos na Tua Palavra, que essa lição, ó Deus, de Asaf, Teu servo do passado, ó Pai, seja de profundo proveito para as nossas vidas, de ensino, Senhor, que nós possamos realmente nos animar, Senhor, que nós possamos Te buscar em todos os momentos da nossa vida, Pai. Que Tu realmente esteja olhando para o nosso coração, dissipando as nossas dúvidas, ó Pai, que a Tua palavra seja viva e eficaz em nossos corações. Assim nós oramos, Pai, agradecendo pela vida daqueles que estão assistindo o culto, ó Deus, que estão participando dele. Deus abençoa cada servo Teu, Senhor, abençoa a Tua igreja, Senhor, renova e refaz as nossas expectativas, Senhor, a nossa esperança, Senhor, no Senhor Jesus. Nós oramos agradecidos, Pai, pedindo essa bênção no nome de Jesus. Recebei a bênção, amados. Que o Senhor vos abençoe e vos guarde, que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre vós, tenha misericórdia de vós e vos dê a paz. Que a graça, a maravilhosa graça do Senhor Jesus, o amor do nosso Deus e Pai, a comunhão, a consolação, a iluminação e o poder para testemunhar do Espírito Santo de Deus esteja sobre vós e com todo o povo de Deus, hoje para todos sempre. Amém, Senhor Deus. Senhor, que não faz a
frutos brotarão, e em tudo que ele entende, vitórias surgirão. Mas